Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Trago a você neste momento a continuação do nosso estudo de o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no último capítulo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, que é dividida em 5 partes. Então, para nós melhor refletirmos, vamos estar lendo e após comentando a primeira destas preces, que se referem a preces gerais. Oração dominical. Prefácio, item 2. Os espíritos recomendaram colocar a oração dominical à frente desta coletânea, não somente como prece, mas como símbolo de todas as preces. É a que colocam em primeiro plano, seja porque ela veio do próprio Jesus, São Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, seja porque pode substituir a todas, segundo o pensamento que se lhes fixa, é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sobre a mais restrita forma, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. O pedido das coisas necessárias à vida e ao princípio da caridade. Dizê-la em intenção é pedir pedir para ele o que se pediria para si. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentimento profundo encerrado em algumas palavras das quais ela se compõe escapa à maioria. Por isso é dita, geralmente, sem dirigir o pensamento sobre as aplicações de cada uma das suas partes. É dita uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que é repetida. Ora, é quase sempre um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tirados da crença supersticiosa da virtude dos números, e em uso nas operações da magia. Para completar o vago que a concisão dessa prece deixa no pensamento, segundo o conselho e com assistência dos bons espíritos, foi juntado a cada proposição um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra suas aplicações. Segundo as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se dizer, pois, a oração dominical, simples ou desenvolvida. Item 3. 1. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo de erva e no menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras. Orgulhoso aquele que não vos glorifica, e ingrato aquele que não vos rende ações de graça. 2. Venha o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade se as observassem. Com essas leis fariam reinar sobre eles a paz e a justiça, se ajudariam mutuamente, em lugar de se prejudicarem, como fazem. O forte sustentaria o fraco em lugar de esmagá-lo, evitariam os males que engendram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias deste mundo vêm da violação das leis vossas, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhes traça o limite do necessário, e ele com isso maquinalmente se conforta. Mas ao homem, além desse instinto, destes a inteligência e a razão. Destes também a liberdade de observar ou infringir aquelas de vossas leis que lhes concernem pessoalmente, quer dizer, de escolher entre o bem e o mal,
a fim de que tenham o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância de vossas leis, porque em vossa previdência paternal quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que as violam é porque vos desconhecem. Dia virá em que, segundo a vossa promessa, todos a praticarão. Então a incredulidade terá desaparecido. Todos vos reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas. E o reino de vossas leis será o vosso reino da terra. Dignai-vos, Senhor, apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. 3. Seja feita a vossa vontade na terra, como no céu. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para o superior, quanto não deve ser maior a da criatura com relação ao seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem murmurar aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria, e que, sem vós, ele nada pode. Então, fará a vossa vontade na terra como os eleitos do céu. 4. Dai-nos o pão de cada dia. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra seu alimento, mas o homem o deve à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Com isso, lhes fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Secundais o homem de boa vontade, que se confia a vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem trabalho, nem aquele que procura o supérfluo. Capítulo 25. Quantos são os que sucumbem por suas próprias faltas, por sua incúria, sua imprevidência ou sua ambição, e por não quererem se contentar com o que lhes destes? Estes são os artífices do seu próprio infortúnio, e não têm o direito de se lamentar, porque são punidos naquilo em que pecaram. Mas a estes mesmos não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Vós lhes estendeis mão segura desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Capítulo 5, número 4. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemos se ela não é obra nossa. A cada infelicidade que nos chegue, perguntemos se não dependeu de nós evitá-la. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal e que depende de nós dela fazer uso. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem da terra, dai-nos a coragem e a força para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perder o fruto. Dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia, quer dizer os meios, de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se o trabalho nos é impossível, confiamos à vossa divina providência. Se está em vossos desígnios experimentar-nos pelas mais duras privações, malgrado os nossos esforços, nós as aceitaremos como uma justa expiação de faltas que tenhamos cometido nesta ou numa vida precedente, porque sois justo, sabemos que não há penas imerecidas e que não punis jamais sem causa. Preservai-nos, ó meu Deus, de conceder a inveja contra aqueles que possuem o que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes se ouvidam a lei da caridade e de amor ao próximo que lhes ensinastes. Capítulo 16, número 8.
Afastai também o vosso espírito o pensamento de pegar vossa justiça, vendo a prosperidade do mal e a infelicidade que oprime, por vezes, o homem de bem, perdão. Sabemos agora, graças às luzes que vos aprove, dar-nos que a vossa justiça se cumpre sempre e não falta a ninguém, que a prosperidade material do mal é efêmera, como a sua existência corporal, e que terá terríveis reveses, ao passo que a alegria reservada àquele que sofre com a resignação será eterna. Capítulo 5, números 7, 9, 12 e 18. 5. Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco, e uma dívida contraída que nos será preciso, cedo ou tarde, pagar. Para elas solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforços para não contrair dívidas novas. Fizestes uma lei expressa de caridade, mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se nós mesmos faltamos com ela em relação àqueles dos quais temos do que nos queixar? Dai-nos, ó meu Deus, a força para sufocar em vossa alma todo o ressentimento, todo o ódio, todo o rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança no coração. Se vos apraz retirar-nos hoje mesmo deste mundo, fazei com que possamos nos apresentar a vós puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram por seus algozes. Capítulo 10. As perseguições com que os maus nos fazem suportar fazem parte das nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, por sua maldade, abrem-nos o caminho da felicidade eterna. Porque dissestes pela boca de Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Bendigamos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as contusões do corpo fortalecem nossa alma e seremos levantados da nossa humildade. Capítulo 12, número 4. Bendito seja o vosso nome, Senhor, porque nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irremediavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar as nossas faltas passadas, de cumprir numa nova vida o que não podemos fazer nesta por nosso adiantamento. Capítulo 5, número 5. Assim se explicam, enfim, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz lançada sobre o nosso passado e nosso futuro, o sinal radioso da vossa soberana justiça e da vossa bondade infinita. 6. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarem desviar-nos do caminho do bem, em que inspirando maus pensamentos. Mas somos nós, espíritos imperfeitos encarnados sobre a terra, para espiar e nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos não fazem senão aproveitar nossas tendências viciosas, nas quais nos mantém para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência, ao passo que nada podem e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que poderíamos fazer para os afastar é inútil se não opusermos uma vontade inabalável no bem e uma renúncia absoluta no mal. É, pois, contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços. E então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque é o mal que os atrai, enquanto o bem os repele.
ver adiante preces pelos obsidiados. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de nos corrigir em nossas imperfeições, a fim de fechar aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Ver adiante, número 11. O mal não é vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo o bem não pode nada engendrar de mal. Nós mesmos o criamos, infringindo as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos de liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém e não parece irresistível senão aqueles que a ele abandonam com satisfação. Se temos a vontade de fazê-lo, podemos ter também a de fazer o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a vossa assistência e dos bons espíritos para resistirmos à tentação. 7. Assim seja. Praz a vós, Senhor, que os nossos desejos se cumpram, mas nos inclinamos diante da vossa sabedoria infinita, sobre todas as coisas que não nos é dado compreender. Que seja feito segundo a vossa santa vontade e não segundo a nossa, porque não quereis senão o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Nós vos dirigimos esta prece, meu Deus, por vós mesmos. Nós vô-la dirigimos também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, por nossos amigos e nossos inimigos, por todos aqueles que reclamam a nossa assistência, em particular e aí podemos dirigir o nome de alguém que desejamos. Pedimos por todos a vossa misericórdia e a vossa bênção. Nota: podes formular aqui o que se agradece a Deus e o que se pede para si ou para o trem. E ver adiante as preces 26 e 27. Então, no próximo vídeo, nós estaremos lendo e comentando as preces das reuniões espíritas e pelos médiuns, finalizando assim as preces por nós mesmos, as preces chamadas então dentro das orações aqui junto, oração dominical, as preces gerais. Assim, através desta primeira prece, que foi trazida por Cristo, nós podemos assim perceber e compreender que a lei de justiça, de amor e de caridade aqui está compreendida. Porque quando fazemos verdadeiramente ao próximo o que gostaríamos que a nós fosse feito, não fazemos o mal. Não queremos que o mal seja feito para nós. Quando fazemos o bem, colhemos o bem, andamos no caminho reto, buscamos o amor, a paz, a luz e a alegria. E não temos por que temer o amanhã, certo? Este foi o nosso estudo de Evangelho. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.